Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. Meu nome é Liliane, eu sou pedagoga, psicopedagoga, especialista em autismo. E hoje eu vim falar com vocês sobre dificuldades de aprendizagem e por que elas acontecem. Você já pode ter passado por essa situação com seu filho, pode estar passando, e eu acho que é importante entender por que isso acontece. E em muitos casos os pais estão protelando, demorando para levar a criança para o profissional para ser atendido e acompanhado. E a situação agrava, piora. E aí fica mais difícil ainda de cuidar, de tratar dessa criança, né? O processo fica mais lento. Enfim, bora conversar um pouquinho? Isso é bem importante de vocês saberem. Então bora lá para a gente entender por que as dificuldades de aprendizagem já acontecem. Então, eu separei aqui três tópicos para vocês entenderem aí alguns contextos dos quais as dificuldades de aprendizagem acontecem e analisar aí se faz sentido para você dentro da sua realidade. E aí tomar caminhos de providências diferentes para poder ajudar a sua criança, porque o objetivo de tudo que eu coloco aqui para vocês na internet, né, nos vídeos, é o quê? É ajudar vocês e já prestarem atenção para poder ajudar a sua criança. Então, como a gente diz na psicopedagogia, a criança é o sintoma. Então, se a criança, adolescente está com dificuldade de aprendizagem, é um sintoma. A causa é que a gente precisa analisar o que está acontecendo, entendem? Então, bora lá para a gente entender um pouquinho aí, né? Para começar, eu deixo uma colinha aqui porque são muitos itens, né? E a gente precisa pensar aí direitinho, não esquecer de nada para falar para vocês. Falta de rotina. E aqui, eu sempre falo do quão importante é isso, porque analisei você, adulto. Quando você muda a sua rotina, por exemplo, pegou o ônibus num ponto errado, passou de carro por uma rua diferente, trocou de carro para dirigir, já não desorganiza um pouco na sua cabeça? A mesma coisa é para criança. Então a gente precisa pensar no seguinte: criança e adolescente. Se pra gente que é adulto, um detalhezinho já desorganiza, imagina a falta de rotina completa. Então não tem horário para almoçar, não tem horário para jantar, não tem horário para dormir, não tem horário só de brincar de verdade. Eu já vou até acrescentar aqui um detalhe que eu nem ia colocar nesse vídeo, mas acho que é importante falar. Muitas das crianças que eu atendo, elas não sabem brincar. Elas, nossa, mas Liliane, como assim não sabe brincar? Não sabe. Não sabe imaginar, não sabe inventar, não sabe criar. Precisa de ir no detalhe, começar sempre do comecinho, bem pequenininho, para ampliar os horizontes da criança. Por quê? Porque tá com muito excesso de tela, muito excesso de solidão, digamos assim, que fica cada um na sua tela, as pessoas não dialogam, né? As crianças não dialogam com os adultos, ficam só de escola para casa, de casa para escola, não tem outras experiências e os pais já estão cansados, consequentemente, acabam não dando a atenção devida que deveriam para as crianças e adolescentes. Então, começa lá no brincar, a falta de brincadeiras apropriadas para a infância e os maiores aí, vai piorando esse aspecto da aprendizagem também. Então, dentro desse contexto todo, o brincar, os horários certinhos, e não precisa ser uma coisa, né, general, mas uma organização que funcione de acordo com a sua família. Mas o importante é que tenha. Por quê? Porque a criança precisa de horário para dormir, horário para se alimentar, horário inclusive para estudar. E aqui de novo vou abrir um parêntese, porque muitas famílias não estimulam a criança a estudar diariamente. E sim, gente, eu entendo, muitos de nós trabalham o dia todo, chegam em casa tarde, e aí não tem como obrigar o filho a estudar, já tá tarde e tal. Mas veja que o estudar não necessariamente precisa ser sobre o conteúdo do livro, do caderno que a professora passou na escola, enfim. Mas, por exemplo, o hábito de leitura. O hábito de pesquisar algo que é um assunto diferente, que não conhece, um tema diferente. Ou então, por exemplo, o seu filho gosta muito de um desenho animado, enfim, uma história.
incentivar seu filho a pesquisar de onde surgiu aquela história, quem criou, porque tem sempre algo por detrás daquilo. E assim, seguir nessa estimulação contínua, sabe? De obrigar a criança ou adolescente a usar esse cérebro com um objetivo, assim, de processos de aprendizado. Percebem a diferença? Depois disso, né, pensando aí na rotina, no que a gente deixa de fazer ou não faz, a gente pode falar aqui da escola que você colocou a sua criança ou seu adolescente. Por quê? Há escolas e escolas. Então, se você não tem um perfil aí traçado de como o seu filho é no comportamento, como ele lida com as situações, como que ele é no convívio, como que ele aprende, né? Como essa criança aprende, como esse adolescente aprende. Fica difícil, porque se você coloca numa escola que, de repente, exige muito, e você faz uma educação assim um pouco mais tranquila, não com tanta rigidez, que tem mais flexibilidade, coloca numa escola que é mais rígida, automaticamente vai apresentar dificuldade. Por quê? Porque a forma como ele é educado em casa, com a forma que ele está sendo ensinado na escola, elas não se encaixam, são mundos diferentes. Então, o tipo de escola, né, a forma como aquela escola ensina também, pode ser que ela não sirva para a sua criança. Né? Então, aí precisa fazer uma análise detalhada do que funciona ou não para a sua criança, para o seu adolescente. E muitos pais às vezes cometem um erro também, né? Muitas famílias cometem esse erro, porque eu vejo isso no consultório diariamente. Que é o quê? Colocou a criança, adolescente, né, o tempo de estudo até o ensino médio em uma escola que era, eu vou falar de uma forma mais, né, simples, para vocês entenderem, mas há um nome para isso. É uma escola assim mais livre, mais liberal, que podia muitas coisas, tinha muita flexibilidade. E, por exemplo, foi depois, tirou dessa escola quando ia para o ensino médio e colocou numa escola rígida, com muitos limites, com muitas regras, com muitas horas de estudos, com muitas apostilas, e de repente sua criança, seu adolescente aí não dá conta, começa a apresentar dificuldades de aprendizagem. Então, assim, não dá pra gente colocar nossos filhos numa escola de um jeito durante um tempo e depois mudar para uma escola que é de outro jeito. Por quê? Porque isso vai, em geral, gerar algum tipo de consequência, algum tipo de problema. A gente sempre torce para que seja positivo, mas a experiência de consultório é que nem sempre é positivo, certo? Outro aspecto também é que muitas famílias percebem as dificuldades de aprendizagem lá na infância e aí vai deixando o tempo passar, e quando chega lá com 10, 12 anos, tem um diagnóstico, não foi olhado durante o processo de aprendizagem, lá no início do período escolar, e isso se agravou. E aí, como assim agrava? Por quê? Porque vai acumulando as dificuldades. Então, no primeiro ano teve uma dificuldade de alfabetização, aí no segundo não consolidou, aí no terceiro já aparece uma dificuldade de interpretação de texto, aí no quarto já não consegue fazer produções de textos mais elaboradas, aí no quinto apresenta uma dificuldade de leitura absurda porque não consegue interpretar o que lê, e aí a coisa vai só se agravando. E aí, o que acontece? Em geral, tem a possibilidade de ser um diagnóstico que não foi olhado, não foi tratado e agravou a situação. E aí, quando chega lá na frente, quem vai tratar tem que começar tudo do zero, inclusive, às vezes, a estimulação para o processo de aprendizagem. Então, percebem que a dificuldade de aprendizagem ela passa por muitas coisas, muitas áreas que a gente precisa olhar, tomar cuidado. Por quê? Porque até para pensar em dar um diagnóstico para uma família, nós, como profissionais da psicopedagogia, precisamos ter cuidado. Porque primeiro a gente não dá diagnóstico, a gente levanta a hipótese diagnóstica. E aí, o segundo aspecto é o quê? Quando a gente vai levantar essa hipótese, a gente tem que ter analisado todos os detalhes para chegar numa conclusão. Por quê? Porque dar um diagnóstico, levantar hipóteses de diagnóstico, vai colocar uma estrelinha na testa de uma pessoa. E aí ela fica,
com aquela marca para o resto da vida. E a tendência é o quê? Que ou aquilo vira uma muleta, e sim, gente, aqui pode ser que algumas pessoas me apedrejam agora, mas eu já vi muitos casos mesmo, inclusive quando eu dava aula em escolas, que a própria criança se justificava. Ah, mas é porque eu tenho autismo. Ah, porque eu tenho TDAH. Ah, porque eu tenho dislexia. E aí faz o quê? Isso gera uma falta de autoestima na pessoa, né? Na criança, no adolescente. Por quê? Porque está justificando a incapacidade, quando na verdade é falta de estimulação. Então a gente precisa, até nisso, precisa ter critério. Entendem? Então, assim, para finalizar o vídeo aqui, eu espero que tenha ajudado vocês, tenha contribuído de alguma forma. Não esqueça de deixar seu like, seu comentário aqui, sua dúvida. Caso você seja de São Paulo e queira agendar um atendimento, tem aqui o link pro WhatsApp do consultório para você agendar seu horário também. E a gente se vê nos próximos vídeos. Tchau, tchau!